Paz do Senhor, queridos irmãos do Devocional Simples Pentecostal. Hoje, um pouquinho diferente, eu quero compartilhar com você uma mensagem que ontem à noite nós compartilhamos com um grupo da igreja, numa vez que foi feito pelo Zoom, transmitimos e assim a gravação vai ser compartilhada com você. A mensagem foi uma bênção, falou muito ao meu coração, assim que eu espero que abençoe a sua vida também nesse dia. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 30, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 5, é um salmo, de certa forma, curto. Salmo 30, versículo 5 em diante, o texto diz o seguinte: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó? Anunciará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor, sê meu auxílio. Tornaste meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Muito bem, estamos diante de um texto, alguns versículos conhecidos nossos, mas eu gostaria de meditar neste dia no contexto deste salmo. Um dos assuntos muito popular, se eu pudesse assim dizer, que nós cristãos gostamos, ou pelo menos sentimos necessidade de ouvir, de entender, buscamos às vezes conhecimento ou um conselho, é acerca do sofrimento do crente. Alguns que não são crentes e alguns que, sendo crentes, às vezes enfraquecem na fé. O sofrimento é causa de muito enfraquecimento, de muitas acusações a Deus, principalmente por parte daqueles que não entendem a Deus, de que, enfim, não são parte, não é, do povo de Deus. No entanto, este texto aqui nos vai trazer uma perspectiva diferente da maioria das colocações acerca do sofrimento. Nós vamos ver que o salmista aqui vai falar de uma causa totalmente diferente do sofrimento. A maioria de nós escutamos sofrimento por causa daquilo que nós fizemos de errado, ou às vezes por um propósito do Senhor na nossa vida, enfim. No entanto, neste salmo nós vamos descobrir mais uma causa, e esta extremamente interessante e com certeza aplicável para cada uma de nossas vidas. A palavra que me chamou a atenção para começar essa meditação está no versículo 5, que diz o favor do Senhor. Veja no versículo 5 que ele diz a sua ira, ou seja, a ira de Deus dura só um momento, no seu favor está a vida. Favor é alguma coisa que alguém faz por outro, que este outro não mereceu, não talvez esperava ou sim pediu, mas alguém agiu prontamente em favor, não é, de alguém. Então, no favor de Deus, e claro, para nós está a vida. Mas no mesmo salmo, no mesmo sentimento, a palavra favor aparece no versículo 7, numa colocação exatamente contrária. Ele disse, tu, Senhor, pelo teu favor, ou seja, obrando em prol de mim, porque se ele está fazendo um favor para mim, voltado para a minha pessoa, se o favor do Senhor está voltado para a minha pessoa, então o Senhor está agindo para mim. E ele diz aqui, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste forte
a minha montanha. Tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. Veja que a colocação do versículo 7 é de que Deus causou sofrimento à vida do salmista. Ele diz, no primeira colocação, a sua montanha ficou mais forte. Quando a gente fala de montanha, é algo que se tem que escalar, é algo que não é plano, não é fácil de caminhar, ou seja, são os problemas da vida, as dificuldades que nós encaramos a cada dia. E neste texto eu entendo claramente que Davi diz, olha, Deus tornou as minhas dificuldades muito mais fortes. Os sofrimentos que eu tinha, a dificuldade que eu já encontrava, Deus fez essas montanhas se tornarem mais fortes na minha vida. Não só isso, veja, ele diz, o Senhor encobriu o rosto de mim. E quando nós falamos de Deus encobrir o rosto, é uma expressão que nos faz entender quando Deus se silencia. É como que Deus não está ouvindo o nosso clamor, é como que Deus não está vendo o nosso sofrimento, é como se Deus estivesse distante de nós, ou como diz a expressão que se usou aqui, encoberto o seu rosto da nossa realidade, e aqui estamos nós sentindo-nos sozinhos. Por fim, o sentimento do salmista é: eu estava perturbado. Ou seja, esta mão do Senhor pesada sobre minha vida me deixou deveras perturbado. Eu não tinha paz, eu tinha tristeza. E o interessante é nós olharmos agora, por que é que Deus agiu desta maneira na vida de Davi? Está no versículo 6. Davi disse o seguinte: eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. E aí o texto segue, tu, Senhor, pelo teu favor fizeste isso. Ou seja, o favor do Senhor veio ao resgate do salmista, por mais que isso pareça contraditório, ou seja, Deus agiu, pesou a mão contra o salmista, mas o pesar da sua mão era o seu favor, aleluia, para a vida dele. E por que isso? Acabamos de ler. O servo do Senhor estava num momento de prosperidade na vida, e eu posso imaginar situações de prosperidade nesse sentido, tudo está bem. As finanças estão bem, a vida emocional de amigos, de esposa, de esposo, de relacionamentos, está bem. A vida na igreja está bem. Talvez alguém que tenha ministério, a sua vida ministerial está caminhando bem. Então eu não sei exatamente os detalhes da prosperidade de Davi, mas ele fala claramente aqui, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Ora, eu não sei se alguém fala isso com todas as letras ou se isso é uma expressão dele de que o seu coração refletia isso. Eu me lembro de dois casos muito fortes acerca desta mesma realidade. Um deles é Pedro, o apóstolo, que já no período final do tempo de Jesus, que Jesus começou a anunciar a sua paixão, ou seja, entregar a sua vida e etc. E de repente Pedro ali, vez após vez, ele jura sua fidelidade ao Senhor. Ele é aquele tipo de apóstolo, de discípulo, de amigo que diz, Senhor, eu vou estar contigo para o que der e vier, eu não te largo. Não importa o que acontecer, eu vou te defender. E a gente vê na prática que foi isso que ele fez. No entanto, esta colocação dele é semelhante à colocação de Davi, que diz, eu jamais vacilarei. Pedro nunca pensaria que ele vacilaria ou falharia contra o Senhor, porque ele amava Deus. E na sua prosperidade ali no ministério apostolar ao lado de Jesus,
Eu não ouvi, eu não li nenhuma palavra dessa direta de Pedro dizendo eu não vacilarei jamais, mas todas as suas expressões eram como de alguém que diz, eu vou ser fiel ao Senhor o tempo inteiro. Ele não contava que Jesus ia lhe dar uma surpresa. E essa surpresa foi quando Jesus abriu a sua boca e disse a Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eu posso imaginar o coração de Pedro, que disse de maneira alguma, não vacilarei jamais, não negarei jamais. E as cenas e as coisas aconteceram naquele dia, o Getsêmani, depois a vinda daqueles soldados com Judas e etc. Jesus sendo levado do meio deles, sendo levado preso, parecendo perante o sumo sacerdote, tudo aquilo, Pedro do lado de fora, foi encarado por um, foi perguntado e de repente ele negou a primeira vez, desapercebido. Daqui a pouco aconteceu uma outra situação, lhe perguntaram outra coisa e ele negou. E quando de repente Pedro escuta o galo cantar por segunda vez, o seu coração como se passou uma faca, como dizendo, meu Deus, eu vacilei contra o Senhor. Uma experiência semelhante a essa eu vivi na minha adolescência, era jovem, adolescente, era o tempo da minha idade. Mas eu era uma serva de Deus na minha tenra idade, amava Jesus e no meu coração eu prometia também ser fiel ao Senhor em todas as coisas. O meu coração, ainda que eu não dizia isso com as minhas palavras, era isso, eu não vacilarei jamais. Mas o Senhor me deu uma grande lição. Ele me permitiu, semelhante a Pedro, traí-lo, fazer aquilo que eu jamais conceberia, me encontrar traindo a fé, próprio Jesus, que eu jurava fidelidade. No dia que o Senhor, pelo Espírito Santo, me disse, está vendo, eu fui caindo assim como Pedro, uma situação aqui, outra situação aqui, quando você vê. Aí o Espírito Santo vem dizer, para Pedro foi o galo que cantou. Para mim o Espírito Santo disse, está vendo? Oh, irmãos, naquela hora, da mesma maneira, como uma facada no meu coração, eu disse, meu Deus, quem pode? Aí aquele texto bíblico que diz, aquele que está em pé, aquele que está em pé, olhe, não caia, porque basta estar em pé para poder cair. E nós citamos aqui um exemplo pessoal, citamos um exemplo bíblico em Pedro e olhamos agora para o testemunho de Davi, que disse ele também, você pode reconhecer comigo, que Davi foi um homem que zelava por Deus. Aleluias. Um homem que foi Deus que falou dele, acerca dele. Meu servo Davi, um homem segundo o meu coração. Então ele era alguém que nós damos testemunho pelas suas ações, pelas suas orações e tudo que Davi fez, com exceção das suas falhas, com certeza, mas de maneira geral na sua vida ele tinha esta fidelidade a Deus e ele diz aqui como testemunho neste salmo para nós que na prosperidade dele, no dia que ele estava fiel ao Senhor, no dia que enfim, todas as batalhas, ele era um homem guerreiro, Deus estava dando vitória. No dia da prosperidade, o nosso coração tende a dizer, eu não vacilarei jamais. Mas aí veio a segunda atuação do favor de Deus. E esta é contraditória, esta é rara. Deus agora nos vai fazer sofrer, aleluia, para nós entendermos a nós mesmos. Para nós entendermos a nossa humanidade, para nós entendermos, aleluia, que na prosperidade ou na dificuldade, da mesma maneira nossa confiança deve ser inteiramente no Senhor, aleluia. Porque quando nós dizemos eu nunca vacilarei, mesmo que estamos referindo na presença do Senhor, estamos usando o nosso poder de não vacilar, de sermos fiéis, mas nem este é uma realidade para o ser humano. E como eu disse, Pedro provou, eu provei, e aqui o salmista está deixando para nós, e eu quero
através desse texto, entender que essa é uma verdade para cada um de nós. Uma boa lembrança. E o Senhor, o que ele fez pelo seu favor? O Senhor puxou a escada. O ditado diz, né? Quanto mais alto, maior a queda. Então, eu não sei qual era a prosperidade a nível de detalhe de Davi, mas o fato é de que de um dia para o outro, o caso de Davi foi diferente, ele não traiu ao Senhor, mas de um dia para o outro o sofrimento veio de uma maneira extraordinária. As montanhas deles, as dificuldades que pareciam mínimas, começaram a ficar mais e mais levantadas, é o que nós acabamos de falar, aleluia. Né? Ele fez a minha montanha forte e o pior, ele encobriu o seu rosto de mim. Para alguém que era acostumado de falar com Deus, de buscar o profeta, de buscar a face do Senhor e sentir a sua presença, sentir a graça, sentir a inspiração de tocar os seus salmos, de cantar e salmodiar ao Senhor, aleluia, de sentir a graça do Senhor na sua vida, de orar e receber resposta de Deus, de repente, o que ele sente é que Deus encobriu o seu rosto para com ele e agora é como se o céu tivesse fechado. E esta é uma situação, irmãos, que, para ser sincero, não desejo a ninguém. Agradeço a Deus porque no caso de Pedro e no meu caso, houve um arrependimento, houve um quebrantamento. Pedro, o Senhor Jesus foi buscá-lo. Eu, no meu caso, me arrependi profundamente, aleluia. Foi assim tão forte que até hoje, que já estou um pouco distante desses anos de adolescente, me lembro com muita força, com muita veemência, esta experiência, porque marcou a minha vida. Mas o salmista aqui ficou completamente perturbado. Quando de um dia para o outro, como eu disse, não desejo isso a ninguém, mas é uma experiência que Deus provê. E nós, neste tempo do fechar de Deus, nós ficamos somente com a palavra, com a verdade. Somente com a fé, porque nem o sentir não vem. Porque nós entendemos emocionalmente que o Senhor fechou os seus olhos, encobriu o seu rosto para nós. Porque tudo está como, meu Deus, de mal a pior, mas não foi por um mal que nós fizemos. Não é porque Deus está obrando para nós termos um testemunho na nossa vida, não. Deus está aqui obrando o seu favor para que nós entendamos quem nós somos verdadeiramente. De que a nossa confiança não pode em nada e em tempo algum estar em nós, de que nós estamos em pé servindo ao Senhor pela sua graça, aleluia, e somente por ela. Ah, mas aí quando nós entendemos isso, é o que diz o resto do texto e nós assim vamos terminando esta palavra. Quando ele ficou perturbado com tudo aquilo, o texto segue dizendo, eu clamei ao Senhor, versículo 8. E ao Senhor supliquei. Não resta nada ao homem, à mulher que teme ao Senhor. Ele se enganou no melhor dos sentidos, pensando que jamais vacilaria. E de repente o Senhor puxa a escada e a gente se sente ninguém. A gente se sente não poder. Naquele momento é como quem diz, eu não posso nada. Eu não tenho força para matar uma barata, aleluia. Mas quando este homem e esta mulher clamam ao Senhor, quando este homem e esta mulher suplica ao Senhor para entender o que está acontecendo, aleluia, porque a mão de Deus está pesando sobre a minha vida. Quando clama, Senhor, tira este peso de sobre mim. Tem piedade de mim, Senhor, versículo 10, seu meu auxílio, este é o seu clamor. O que aconteceu é o versículo 11. Ele diz, Deus agiu. Ele tornou o meu pranto em folguedo, ou seja, em celebração, em festa. As minhas lágrimas, o meu pranto, Deus mudou e de repente eu já estou celebrando, de repente eu já estou cantando em línguas, de repente eu já estou alegre de novo com Jesus, sentindo a sua presença, aleluias, glória a Deus. Passamos por um vale, aleluias, passamos por um tempo que não sentimos absolutamente nada
E era Deus nos ensinando, aleluia, a nossa estrutura, que nós somos pó, aleluia. E foi suficiente. E Deus faz isso por causa do seu favor, por amor a nós. Nós passamos por essas experiências. Deus pesa a sua mão sobre nós para que nós enxerguemos e tenhamos mais consciência da realidade espiritual. E aí, quando nós clamamos e suplicamos, e o tempo de Deus chega, a resposta também chega. O Senhor torna o nosso choro, o nosso pranto em festa espiritual. O nosso silício, ou seja, as nossas cinzas de amargura, ele troca em alegria. Aleluia. E o texto termina dizendo que eu louvarei a ele para sempre. Diz que a minha glória te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Mas este louvor agora vem de uma pessoa madura. Aleluia. Não só pelas provações de várias outras razões, mas esta provação que ele fez entender a sua pequenez. E para entender a grandeza e a totalidade do que é Deus em nossas vidas. Como homem apartado de Deus não tem noção desta realidade. Aleluia, o texto bíblico ainda, se não me engano, em Tiago, diz: o homem é como a erva, flor da erva. Se vai a sua glória, e ele se vai tão rápido. Mas quando nós entendemos, aleluia, que a nossa dependência em todo o tempo, como eu disse, experiências como essa não se apagam de nós. Este sofrimento, esta realidade de ter traído a Jesus, ou esta realidade deste cadinho que passou Davi, é uma marca e nos traz maturidade. Nunca mais nós julgaremos alguém nesta situação, porque nós sabemos que nós já passamos, e nós nunca mais elevaremos o nosso coração em dizer não vacilarei, porque nós sabemos exatamente quando mais a gente pensa que não vai vacilar, quão passíveis nós somos a falhar, a vacilar, e como a nossa dependência deve ser sempre de Deus. Termino essa breve meditação com o texto, com o pontinho que a gente sempre repete do Salmo 30, versículo 5. Não é isso? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós com certeza aplicamos este texto para muitas coisas em nossas vidas, entendendo de que o sofrimento ele é passageiro, de que Deus vai atuar, mas eu quero entender que neste contexto aqui, tanto que o versículo começa: porque a sua ira dura só um momento, e em seu favor está a vida, aleluia. A ira, o peso da mão de Deus, aleluia, contra o nosso pecado, e diga-se de passagem, confiar em si mesmo é pecado. Ou seja, pecado era errar o alvo. Quando nós confiamos na nossa força, no braço do homem, nós estamos errando o alvo. Aleluias! Davi foi lutar contra Golias baseado na fé que ele tinha em Deus, um Deus que já tinha lhe dado experiências no passado. Mas ele disse a Golias: tu vens a mim com espada e com lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. A ira e a mão do Senhor podem vir sobre nós, mas ela dura só um momento. O coração de Deus, o favor de Deus, o desejo de Deus, como diz Jeremias, é para o nosso bem. Os planos de Deus são para o nosso bem, aleluia. Nós que somos pó, este Deus amoroso planeja coisas lindas e grandes e abençoadas para nós. Mas há algum tempo a mão de Deus é pesada, aleluia. Mas esta ira, este peso dura um pouco tempo, mas no favor do Senhor está a vida em abundância, como dissemos, de celebração, de alegria e de louvor para sempre. O choro, agora fechando este contexto, o choro que até o Senhor nos provocou para que nós conheçamos a nós mesmos, a nossa estrutura, que somos pó. Ele disse isso, né? Ele nos conhece, a nossa estrutura, sabe que somos o quê? Somos pó. Mas nós precisamos reconhecer, aleluia. Ele sabe, aleluias.
Mas nós precisamos reconhecer também. Então, o choro desta experiência pode durar uma noite, mas pelo seu favor grandioso, a alegria vem pela manhã. Amém.